Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos para mais um vídeo hoje, né? Gente, uma coisa que eu tava reparando é que geralmente quando você tá em paz durante um tempo na sua vida, sempre vai acontecendo coisas para tirar a sua paz, tá? E eu acredito que isso tem até uma questão espiritual, tá? Muitas das vezes você cultiva uma vida de paz, você tá ali vivendo o seu momento com Deus, né? Buscando realinhar ali a sua vida. E vai aparecendo várias coisas em cadeias, né? Vai aparecendo coisas sequenciais, assim, para tirar o seu foco, para tirar a sua paz. E a sua atitude nesses momentos é que vai definir tudo. Se de fato o inimigo vai conseguir tirar a sua paz, ou se você vai permanecer firme no seu objetivo ali de ter paz, né? Desde o final do ano passado, eu tinha dito para mim mesma que esse ano de 2026 seria um ano diferente. Seria um ano que eu buscaria com todas as minhas forças a paz. Viver em paz comigo mesma, viver em paz com as pessoas, com as circunstâncias. Mas, obviamente, né, o inimigo ele não vai querer que a gente fique em paz, ele não quer que a gente viva a nossa vida de forma tranquila. Então, certamente, ele vai colocar obstáculos, ele vai colocar situações para fazer com que você saia do seu foco, né? Então, é muito importante que, uma vez que você tenha colocado na sua mente, né, que você tem como objetivo aí manter a paz, buscar Deus, realinhar a sua vida, equilibrar a sua vida, que você siga até o final, né? E não é fácil, porque aparecem muitas coisas, gente, na nossa vida, né, pra fazer a gente sair do foco. Tem muitas distrações hoje em dia que faz com que a gente pare e observe tantas coisas que no fim das contas não tem nem importância nenhuma, né? Porque eu percebo que muitas das vezes a gente deixa de estar cultivando coisas pra nós que não vai nos dar retorno pra um passatempo, né? Um exemplo disso é as redes sociais. Eu acho que é um dos maiores exemplos disso é a rede social, porque a gente passa o dia inteiro rolando feed, rolando reels e vendo, tipo, notícias que não vai mudar nada na nossa vida. E eu tenho refletido muito sobre isso, assim, de fazer coisas que de fato vai mudar na minha vida, ou seja, ser mais intencional, né? Que em um momento de devocional com Deus, eu estava orando, Deus falou a respeito de intencionalidade, que era para eu fazer as coisas e refletir a respeito daquilo que eu estava fazendo. Ou seja, não fazer as coisas só por fazer, entendeu? Levar as coisas de qualquer jeito, mas que eu tivesse intencionalidade nas coisas que eu estivesse fazendo. E aí eu comecei a refletir sobre isso, eu pensei, não, realmente é verdade. Passei muito tempo da minha vida fazendo as coisas por fazer, pegava o celular, via qualquer coisa só por ver mesmo, e sem o objetivo de nada, gente. E quantas pessoas não estão vivendo assim, né? Quantas pessoas não estão aí vivendo no automático? Simplesmente pegando o celular, fazendo qualquer coisa, não para pra pensar em como você tem usado o seu tempo. Porque, gente, o tempo é um recurso finito, né? O tempo que a gente deposita em algo não volta atrás. Então, a gente precisa investir o nosso tempo em algo que a gente sabe que vai dar reforço, né? Retorno a longo prazo. Se algo que você está fazendo não está te dando um retorno a longo prazo, então significa que você está perdendo tempo. Um exemplo disso é exercício físico, que é uma coisa que eu quero cada vez mais ser constante. No momento que eu estou aplicando o exercício físico, eu não estou sentindo tantos efeitos, exceto os efeitos hormonais, né? Do bom humor e tal, que isso é algo instantâneo, que você sente após os exercícios. Mas no corpo, você só vai ver o resultado a longo prazo. E você precisa ser uma pessoa paciente, né? Esperar que esse resultado venha a longo prazo aí no seu corpo. Então, assim, nem tudo, gente, que a gente faz no hoje, a gente vai receber o resultado agora. Vai receber no longo prazo. E será que a gente está disposto a pagar o preço? Porque tudo nessa vida a gente precisa pagar o preço, gente. Eu vejo muitas pessoas que estão aí no Monjauro, né? Que é essa aplicação aí desse tipo injeção, uma coisa assim, né? Que é para perder peso, em vez de começar uma dieta e fazer exercício. Por quê? Porque as pessoas querem o jeito mais fácil, as pessoas não querem pagar o preço, né? Para você perder perder o peso de forma saudável e tudo mais, você tem que ter uma certa disciplina. E tem pessoas que não querem ter disciplina, tem pessoas que querem receber, né, um corpo bonito e tudo mais esteticamente, porque nem sempre um corpo bonito e estético significa ser saudável, porque muita gente aí injeta bomba, injeta coisa também não significa ser saudável, né? Então, assim, tem pessoas que querem ter simplesmente o bônus, mas não quer o ônus. E, gente, em tudo na nossa vida é assim. Em tudo na nossa vida a gente vai ter o bônus e a gente vai ter o ônus. E a gente precisa estar disposto a pagar o preço para aquilo que a gente quer. Você quer um relacionamento? Pois saiba que você vai ter que pagar um preço para se estar num relacionamento. Você quer ter filhos? Pois saiba que a maternidade vai pagar um preço. Você quer ter um corpo ideal ali, o corpo dos seus sonhos? Saiba que você vai ter que pagar um preço para você ter esse corpo. As coisas não são assim, ó, no estalar de dedos, as coisas não são feitas de uma hora para outra, não. Mas na era da rede social, né, a era que
fez com que a gente quisesse tudo muito rápido. A gente acha que até para ter um corpo, a gente não precisa trabalhar nele. É só a gente aplicar uma seringada, esperar ali uma quantidade de dias, né? Ficar ali, fazer uma greve de fome, que é o que muita gente também tenta fazer para perder peso. Isso acaba fazendo mal, porque você acaba perdendo sua saúde no processo. Tem pessoas que passam mal, que vomita, que fica tonto, que fica fraco, porque deixa de se alimentar simplesmente porque quer perder peso, porque não tem paciência de esperar o tempo agir. Então, gente, a gente precisa ser pessoas espertas, pessoas sábias, a gente precisa usar o nosso tempo a nosso favor. Não haja no desespero, independente de algo que você tenha para resolver. Saiba que o desespero nunca vai ser a solução. Se você quer perder peso, invista numa boa alimentação, em exercícios físicos, perceba qual é o seu biotipo de corpo. Tem pessoas que têm facilidade em engordar, tem outras pessoas que têm facilidade em emagrecer. Então, através do autoconhecimento, você vai conseguir fazer mudanças na sua vida. Mas não queira as coisas tudo muito rápido, sabe? Eu vejo que a gente tá vivendo nesse mundo muito acelerado. As pessoas, elas querem as coisas de forma instantânea, que nem o miojo, né? Que você bota ali durante 3 minutos e já tá pronto. Só que a vida não funciona assim, gente. A vida é sobre investimento e você tá investindo sempre em algo o tempo todo. A gente não percebe. Mas o tempo todo a gente tá investindo em algo porque o tempo todo a gente tá fazendo escolhas. Então você escolhe onde você investe o seu tempo. Você escolhe o resultado que você vai ter. Ou você pode ter um excelente resultado se você for uma pessoa disciplinada, ou você pode ter um péssimo resultado se você deixar a zona de conforto te vencer. E é muito mais fácil a gente deixar ser levado de fato pela zona de conforto, né? Que, pra ser bem sincera com vocês, a zona de conforto na verdade não é nada confortável, né? Se tem uma coisa que não é confortável é a zona de conforto, né? Não sei aí porque a gente chama assim, mas não é confortável. Você tá estagnado, você saber que você precisa agir, você saber que precisa ter uma mudança na sua vida e você tá lá parado, esperando a vida passar, esperando uma solução cair do céu pra você resolver alguma coisa. Não, gente, a gente precisa buscar, sabe? Como as pessoas costumam dizer, a única coisa que cai do céu é chuva. As demais coisas, se você não lutar, se você não for atrás, você não vai ter. E não fique esperando por outras pessoas, porque tem pessoas que ficam esperando outras pessoas para irem atrás de um objetivo, para serem pessoas disciplinadas. Se você sempre ficar esperando pelo outro, pela vontade do outro fazer as coisas, tem coisas que você nunca vai fazer. Tem gente que deixa de fazer, por exemplo, uma viagem porque não tem com quem ir. Deixa de ir numa cafeteria interessante que encontrou na cidade porque não tem com quem ir. Eu mesmo passei um tempo da minha vida, né, indo numa cafeteria aqui da minha cidade, que eu queria conhecer já tinha um tempo, e eu não tinha ninguém pra ir. Vocês acham que eu fiquei esperando aparecer uma pessoa pra eu ir na cafeteria? Não, eu fui. Eu queria ir, entendeu? Era um gosto meu, era uma vontade minha, não era a vontade de outra pessoa. Então por que eu tenho que esperar outra pessoa se não é a vontade de outra pessoa ir na cafeteria? A vontade de ir na cafeteria é minha. Então eu simplesmente peguei meu filho, bebezinho, e fui na cafeteria. Não fui só uma vez sozinha, não, fui várias outras vezes. Levei o meu Kindle pra lá, porque eu gosto muito de ler, e fiquei lendo. Enquanto tomava um cafezinho, enquanto tomava um cappuccino, enquanto comia um pãozinho de queijo. E fiquei lá, né, usufruindo do momento, que é um ambiente bem relaxante, assim, com músicas bem tranquilas, com meu bebezinho. Meu bebezinho ficou muito tranquilo no ambiente também, tanto que ele dormia com facilidade, né? Quem via ele, via que ele conseguia relaxar com facilidade lá no ambiente. Então, assim, tem muitas coisas, gente, que a gente tem que fazer na nossa vida que muitas vezes a gente não tem que esperar de ninguém, sabe? Se você tem vontade, por exemplo, que nem eu dei exemplo aqui da cafeteria, né? Se você tem vontade de ir numa cafeteria, vá na cafeteria, sabe? Não fica esperando ninguém, não. Não fica esperando a boa vontade das pessoas, não. Porque senão você vai deixar de fazer muitas coisas na sua vida por conta dos outros. E outra coisa, gente, tem pessoas que tá aí, pessoas que você considera que tá aí vivendo as suas vidas, que tá fazendo as coisas e estão pouco se importando. Se elas estão indo só, se você está com elas ou não. Às vezes a gente tem também consideração por pessoas que não têm por nós. Da gente querer fazer algo, pensar, não, eu quero fazer algo se for com fulano, por exemplo. Porém, fulano tá vivendo a vida dele, sabe? Vivendo a vida dela. E tá aí nos cantos que ela quer, sem se importar se você vai com ela, se você não vai. Então, a gente também, às vezes, dá muita importância para pessoas, colocam pessoas numa situação na nossa vida que muitas vezes essas mesmas pessoas não nos colocariam nesse mesmo lugar, sabe? Então, observa muito bem também os lugares onde você coloca as pessoas, porque às vezes você está considerando pessoas que não te consideram da mesma forma. Então, você está sendo injusto com você mesmo. Sempre que você deixa de fazer algo por você, para fazer pelos outros, assim, simplesmente para agradar outras pessoas, você está sendo injusto com você mesmo. Entende, gente?
Então, esse foi mais um papo de desabafo mesmo, de falar algumas coisas com você, algumas reflexões que eu tenho tido ultimamente. Se vocês gostaram, gente, desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e um beijo.